Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com você mais uma vez no programa Boa Conversa. É sempre bom caminharmos lado a lado, discutindo assuntos que são de interesse da população aqui do Distrito Federal. Hoje, diferentemente do que faço nos demais programas, a gente faz uma apresentação sempre inicial do nosso entrevistado. Mas hoje o nosso entrevistado dispensa a apresentação, porque eu gostaria que ele mesmo falasse um pouquinho mais sobre a nossa gloriosa Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Então, nós queremos que você possa entender um pouquinho mais daquilo que nós estaremos fazendo a partir de agora, nessa nossa conversa com o Dr. Rafael de Sá Sampaio, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Muito obrigado, Bispo Renato. Nós que agradecemos a oportunidade. A Polícia Civil do Distrito Federal é uma instituição secular muito importante, a qual compete a investigação dos crimes, dos fatos criminosos, de competência dos estados e do Distrito Federal, diferentemente da Polícia Federal. Então nós temos as polícias judiciárias, a Polícia Civil, civis, de um lado, que exerce suas competências nos estados e no Distrito Federal, e a Polícia Federal com a competência vinculada à União, aos crimes que afetam o patrimônio da União, os serviços da União. Então, nós aqui no Distrito Federal somos uma polícia bem estruturada, que alcançamos a população em todas as cidades administrativas e sempre prezamos por bem desempenhar o nosso papel com um atendimento de qualidade para o nosso cidadão. E qual exatamente, doutor Rafael, esse papel da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, até para que nós, eu e os cidadãos comuns, possamos entender esse papel da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Muitas vezes as pessoas até confundem os papéis da Polícia Civil com a Polícia Militar. Você já falou em questão da Polícia Federal, mas qual é o papel, então, do policial civil? Porque o policial civil são vários, né? O agente, o papiloscopista, o escrivão, é um ramo enorme dentro da própria Polícia Civil, né? Nós fazemos uma separação doutrinária de forma simples, onde a Polícia Militar é a polícia preventiva, ela atua antes do cometimento do crime. Por isso que as viaturas da Polícia Militar são sempre ostensivas, pintadas, caracterizadas, eles patrulham as ruas para que o criminoso, ao perceber a presença da Polícia Militar, polícia ostensiva, ele se intimide em praticar fatos criminosos. Ao passo que a Polícia Civil ela atua após o cometimento do crime. Então, ao fato criminoso, houve uma falha na repressão, na prevenção, que é feita pela Polícia Militar, acontece o fato criminoso, aí inicia a atuação da Polícia Civil. Então, nós nos dirigimos ao local, colhemos testemunhos, fazemos exames periciais, Então, essa é a atuação técnica da Polícia Civil que visa reconstituir o fato criminoso e imputar a pena, ou seja, dizer quem é o culpado para aquele fato criminoso para que o judiciário possa aplicar a pena devida. Então, a Polícia Civil entra em cena após o cometimento de algum tipo de delito, algum tipo de crime, é isso? Via de regra, sim. Nós fazemos outros atos administrativos, como, por exemplo, a emissão de carteiras de identidade, que não são competências típicas de Polícia Civil constitucional, mas que em muitos estados, as polícias civis desempenham esse papel historicamente, e é muito importante que assim seja, porque hoje, basicamente, as investigações dependem muito de informação. Nós cruzamos informações, E as informações do banco de dados do Registro Civil são muito importantes, como tantos outros que nós fazemos também, como, por exemplo, registro de acidente de trânsito sem vítima. Não há um fato criminoso. Extravio de documentos, não há um fato criminoso. Mas é de interesse tanto do cidadão registrar formalmente esse fato, como da própria Polícia Civil de ter a sua base de dados alimentada. E em relação a essa da Polícia Civil, eu falei, não há uma hierarquia dentro da Polícia Civil, do delegado, do agente, do escrivão, mas são vários, eu falei ramos, mas não é bem ramos, São várias atividades dentro da mesma instituição que é a Polícia Civil. É isso que faz a Polícia Civil hoje do Distrito Federal. Você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas, quantos policiais civis nós temos hoje? Hoje nós temos um quadro de ativo de aproximadamente 2.700 servidores policiais civis, É um quadro extremamente defasado, uma preocupação muito grande, inclusive há grandes concursos de andamento. Os maiores concursos que terão hoje, esse ano no Brasil, serão os concursos da Polícia Civil, visando prover
1.800 cargos de agente de polícia e 600 cargos de escrivão de polícia. Né? Então, hoje nós temos um quadro de menor do que 50%, né, provido. Né? Hoje o ideal seria de quantos agentes, de quantos policiais civis? O quadro ideal estimado, mas isso é um número relativo, porque houve um aumento desse quadro em 2013 e tem muitos cargos que nunca foram providos. Ou seja, nós temos, por exemplo, um quadro de 600 delegados de polícia. O número máximo de delegados que nós tivemos providos no cargo foi 477, que é um número bem razoável. Na verdade, quando houve esse aumento do quadro, ele visou dar um fôlego para a instituição, para que no futuro próximo não acontecesse como acontecia até 2013, que o quadro era muito chuto, né? E mesmo com concursandos aprovados em concurso, nós não conseguíamos dar posse a eles, mesmo em face da necessidade da sociedade, do Estado, do governo do Distrito Federal, por falta de viabilidade jurídica da existência de quadro. Então, em tese, hoje o nosso quadro seria de 8.000 policiais, mas nós temos uma consciência que aproximadamente 5, 6 mil policiais a Polícia Civil conseguiria rodar bem e atender a demanda do Distrito Federal com qualidade. Porque essa questão do quadro de policiais civis, ela é mais baseada em questão da população, correto? A população tem várias características, Bispo. Tem a população, a densidade demográfica e a própria condição social de cada região. Então, às vezes, nós temos regiões bem populosas, mas com características, né, relacionadas à prática criminosa muito diferente de outras. Eu, por exemplo, fui delegado-chefe no ano passado em Vicente Pires. Vicente Pires tem algumas características próprias, né? É uma região onde tem, por exemplo, muita violência doméstica, né? São condomínios, uma região de condomínios, as pessoas ficam muito dentro de casa, né? Estavam tendo muitas obras nas ruas, então pouca gente transitando na rua, principalmente a pé. Então tínhamos muito poucos crimes a transeuntes, roubos de transeuntes, que é muito comum em outras áreas administrativas de grande fluxo, como Ceilândia, Taguatinga Centro. De outro lado, nós tínhamos um índice de violência doméstica muito alto, né? Então, essa questão da criminalidade ela é muito pontual e precisa ser feita uma análise em relação às regiões, né? O Distrito Federal como um todo, nós temos práticas criminosas de indivíduos de passagem, muitos indivíduos do entorno vêm para o Distrito Federal, praticam crimes e voltam para o entorno. Nós temos quadrilhas organizadas que muitas vezes praticam parte dos seus delitos no Distrito Federal, parte em outras regiões do país, principalmente no entorno também, no Goiás, em Minas Gerais, né, na Bahia. Então nós precisamos fazer uma análise muito mais técnica e profunda do que simplesmente a gente condicionar ao volume populacional a prática de crime, né? Nós temos regiões no mundo onde o volume, né, a densidade demográfica é muito grande e nem por isso é uma sociedade com um índice alto de crimes, né, porque há uma eficiência no sistema de justiça criminal. E é importante a gente colocar sempre como um sistema de justiça criminal, porque muitas vezes a população fala, a polícia não fez nada. Não é a polícia. Nós temos um sistema, a polícia prendeu, no outro dia o indivíduo estava na rua. Nós temos um sistema jurídico, né, que permite muitas vezes que o indivíduo preso em flagrante num dia, ele esteja em liberdade no dia seguinte, né? Não é culpa do delegado, às vezes também não é culpa do juiz, é simplesmente uma opção jurídica, legislativa, que foi feita pelos representantes do povo. Agora, essa questão acho que ela é fundamental, doutor Rafael, é o seguinte, lógico, o Distrito Federal parece pequeno, mas ao mesmo tempo também é grande. Existem algumas cidades que têm a prática de uma prática criminosa diferente da outra? Por exemplo, tráfico de drogas é mais acentuado em tal lugar, acontece mais homicídios em outro, roubo à residência em outro. Vocês têm essa pontuação dentro da Polícia Civil também ou não? Nós temos, ela também é variável, né? Então, por exemplo, nos anos de 2010, havia um índice de homicídio muito alto na região ali do Itapuã, Paranoá. E via de regra, nós falamos isso com muito cuidado, porque há um apelo popular que, na minha avaliação, distorce muito essa realidade. A maior parte dos homicídios, eles são praticados em regiões onde há confronto, disputa de quadrilhas por espaço. Então, o que acontecia no Paranoá naqueles anos? 2009, 2010, havia uma disputa de gangues pelo tráfico de droga na região.
Então nós chegamos a ter lá índice de 30 homicídios por mês, que é muito alto, né? É quase hoje o que acontece hoje no Distrito Federal todo, né? Hoje no Distrito Federal todo nós temos uma média ali de 45 por mês. Naquele período, só no Paranoá e Itapuã você tinha quase 30, né? E era uma disputa das gangues. Um matava o outro para, né, um criminoso da gangue A matava, da quadrilha A, matava o criminoso da quadrilha B, e aí surgia aquela vingança, né? Um ciclo vicioso, né, uma ciranda de crimes envolvendo esse tráfico de drogas, essa disputa de facções criminosas, né? Então, é muito comum, né, que esse alto índice de homicídio, eu reputo que no Brasil todo aconteça por conta dessa disputa de poder por facções criminosas. Nós podemos observar, por exemplo, hoje no Brasil todo está tendo uma diminuição do homicídio. A verdade é que isso não é estudado com muita clareza, né, Quais são as razões que com levaram seriedade. Isso? Muito se fala, quem trabalha no ramo, nós hoje chegamos a uma conclusão dura, né? Por que diminuiu tanto em São Paulo? Porque o PCC passou a dominar o crime, né? A máquina criminosa que faz dinheiro naquele estado. A verdade é essa, né? Isso é muito duro a gente chegar a essa conclusão, porque, né, na verdade, uma condição de homogeneidade de uma facção fez com que diminuísse o número de homicídios, porque para ela não interessa a morte, para ela interessa o tráfico, o roubo, interessa que o viciado ele continue vivo para sustentar o seu vício, ele sustenta através da prática de crimes patrimoniais, para sustentar o seu vício, né? Mas para vai criando uma rede, então, vai criando uma rede. E para a facção não interessa a morte do indivíduo. Então diminui o número de mortes, ela não está disputando com ninguém aquela área, né? E aumenta o índice de outros crimes, como principalmente os crimes patrimoniais. Então no Brasil, primeiro se chegou a uma conclusão, aproximadamente 10 anos, que os números eram muito alarmantes de homicídio, né? E que precisava se combater o homicídio. E foram lançados pactos pela vida, no DF, no Brasil inteiro, visando a diminuição dos crimes contra a vida. Hoje nós já temos uma conclusão, numa segunda fase, e isso está sendo discutido tanto na Estratégia Nacional de Combate ao Crime Organizado, né, quanto no seio das Secretarias de Segurança, que é muito importante, do Conselho, do chefe de polícia, nós direcionarmos a nossa atuação para o combate aos crimes patrimoniais, que é o crime que verdadeiramente incomoda o cidadão. O cidadão é de bem, ele sabe que ele pode ser vitimado, pode perder a vida, né, em razão de um crime patrimonial, um latrocínio, mas ele sabe que isso é muito raro também, ele conhece poucas pessoas que foram vitimadas, que foram assassinadas em um assalto. Mas ele conhece um monte de gente que foi vítima de um roubo, de um assalto, e isso gera pânico, né, os assaltos à residência, comércio, né, ao cidadão, porque ele sabe que ali ele está muito vulnerável e o Estado ele precisa dar resposta em relação a isso, porque a sensação de segurança está vinculada a esse tipo de crime. Olha só, nós estamos hoje recebendo aqui o doutor Rafael, presidente da Sindicato dos Delegados da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, fazendo abordagem em vários assuntos, mas a gente gostaria, doutor Rafael, que daqui a pouco, no próximo bloco, já que o nosso tempo nesse bloco está se esgotando, nós vamos abordar um pouco mais sobre exatamente o papel da Polícia Civil nesse período de pandemia e também o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, que será um dos maiores do Brasil. Então fique ligado, peça e comunique aí com outras pessoas, porque isso é de muita importância, são mais de 2.000 vagas e é importante que todos nós possamos entender e participar desse processo. Aqueles que têm um sonho de entrar para a nossa Polícia Civil do Distrito Federal, que é uma das melhores do Brasil e, por que não dizer, do mundo, policiais extremamente comprometidos com o Estado, a política de Estado e não meramente de governo, que tem feito toda a diferença para a população aqui do Distrito Federal. Temos orgulho dessa Polícia Civil e você pode fazer parte dela como membro da Polícia Civil do Distrito Federal no concurso que vai acontecer logo. Voltamos já no próximo bloco.